Muito bem, meu irmão, minha irmã, uma boa tarde. Pois bem, o que acontece é o seguinte: as grandes famílias, né, os Rothschild, os Rockefeller, a família dos George Soros, enfim, os Bilderberg, né, são aqueles que estão dominando e vão dar as diretrizes para que a nova ordem mundial seja estabelecida. São as famílias dominantes, onde concentra a maior riqueza do mundo, ou seja, e daí elas têm condições de determinar o que pode acontecer, o que deve acontecer e por que irá acontecer e como irão acontecer. Muito bem. Eles estão ativos há muito e muito tempo. É muito importante a gente lembrar que o homem que não tem um passado, ele não tem um presente e, consequentemente, ele não terá um futuro. E os Bilderberg, o que acontece? Eles têm a genealogia das famílias deles. Né? Assim como, por exemplo, a família da rainha da Inglaterra, que é uma família que tem genealogia. Eles sabem quem foi o tataravô lá deles. Quer dizer, eles sabem a genealogia muito antiga da família deles. E isso dá a eles um certo poder, porque a família tem uma história para contar. Eles não são gente que surgiram sem saber de onde vieram e nem para onde vão. Eles são pessoas que têm uma história de vida. Eles sabem quem foi o avô, o que o avô fez, aonde que andou, com quem casou, por que casou, aonde fez, enfim, eles têm toda essa história. E, consequentemente, tudo onde eles se envolvem, eles carregam aquela história deles e eles acabam incrementando nos seus envolvimentos aquela parte da história. Isso fortalece a vida deles e fortalece todos os atos deles. Tanto para bem como para ruim, claro. Muito bem. Atualmente o que nós estamos vendo, e não sei se toda a história foi assim, até porque nunca tive grandes interesses nisso, mas o que nós estamos vendo é um interesse maior na contenção da explosão demográfica, ou seja, diminuir o número de pessoas na Terra para que as riquezas naturais possam ser melhor divididas. Mas melhor divididas, de uma certa forma, muitos entendem como mais bem divididas entre os pobres. Não, não é isso. Melhor divididas entre eles que mantêm, que detêm o poder. Eles querem, por exemplo, o controle do nióbio, eles querem, por exemplo, o controle do diamante, o controle do ouro, o controle da prata. Quer dizer, eles não querem ficar dividindo isso comigo, contigo, ou seja lá com quem for. A Bíblia já vem dizendo isso há muito tempo. Essas histórias já estão praticamente declinadas na Bíblia. E ali cita o anticristo. Muita gente acha que o anticristo, por exemplo, seria, digamos, o Macron. Não, o anticristo não é uma figura, não é uma pessoa. O anticristo é uma ideia, é uma ideologia. E isso virá do norte. Se você observar, a norte de Jerusalém, por exemplo, estão as terras dos muçulmanos. Então, o que acontece? A ideologia vem de lá. Muito bem. Outra coisa, quando você observar, nós temos duas religiões dominantes no mundo. Uma delas é o cristianismo e a outra é o islamismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Eu ouso até dizer que ela seria maior até do que o cristianismo. Por quê? Porque os muçulmanos, cada muçulmano tem lá 10, 11, 12 filhos. E os cristãos estão tendo 1, 2 filhos. Então, o poderio cristão está diminuindo consideravelmente a cada momento que passa. Então, como é uma ideologia e não uma pessoa, então o anticristo ele vem na forma de ideologia. E para mim, no meu modo de entender, seria, digamos, na figura do islamismo, da cultura muçulmana. Porque a cultura muçulmana ela está predestinada e está
envolvida no sufocamento de todas as outras ideologias mundiais, porque ela decreta a morte aos infiéis, ou seja, todo aquele que não pensa como eles, que não adora Maomé, vai ser morto, será decapitado, será morto, será extinto. Por quê? Porque a morte é aos infiéis. Tem muita gente que até julga que infiel para os muçulmanos seriam somente, por exemplo, os cristãos. Não. Os cristãos são o que mais incomodam os muçulmanos. Então, por isso, a guerra contra os cristãos é muito maior. Agora, para eles, qualquer pessoa que não professa a mesma fé é um infiel e, portanto, tem que ser morto. Esse é o ponto. Tá? Agora, o anticristo está na Terra? Bom, sendo a cultura muçulmana digamos, a representação desse mal, então é claro que está na Terra. Eu não duvidaria disso. Porém, nós temos que lembrar uma coisa: existem muitas coisas que não nos são reveladas, porque isso pertence a Deus. Aquilo que está revelado, isso pertence a nós. Então não adianta nada a gente ficar fazendo conjectura de que isso, de que aquilo outro, de que não sei o quê, porque nós vamos estar alimentando as obras do próprio diabo. Porque nós estamos fazendo conjecturas sem base, sem fundamento, sem lógica. Tá? Por exemplo, nós temos que entender que o interesse, por exemplo, dos muçulmanos é exterminar toda e qualquer outra cultura e impor a cultura deles como a dominante no mundo. Esse é o objetivo deles. Tá? Então, por isso que eles vão tomando, aonde eles vão, por exemplo, o cara casa com 9, 10 mulheres, tem 20, 30 filhos, e aí, é claro, em muito pouco tempo, a cultura daquele país acaba sendo extinta. E a cultura que começa a prevalecer é a cultura islâmica. Veja, caso não tivesse essa perseguição a todas as outras culturas, eu acharia que não teria problema nenhum. São seres humanos como outro qualquer e têm o direito à vida. O problema é que eles perseguem as outras culturas, né, de forma a declarar a morte aos infiéis. Outra coisa que diz, o tempo e a hora. O tempo e a hora, Jesus decretou lá no Novo Testamento que ninguém sabe, somente o Pai. Ora, se ninguém sabe, nem Jesus sabia, então não cabe a gente ficar também querendo bisbilhotar aquilo que não nos foi dado, aquilo que não nos foi dito. Está ali, está descrito na palavra, mas está descrito na palavra sob forma de parábolas. Então, quer dizer, você não está dito tal dia e tal hora, tal mês, tal ano. Não diz isso. Consequentemente, é uma coisa que vai acontecer. Outra coisa que é citado é a questão de que o caos. Veja bem, a cultura do caos ela é necessária para a imposição de qualquer outra cultura. Tá? A partir do momento que você provoca o caos, a partir do momento que você provoca o caos, você tem que colocar outra coisa em cima para que o caos se extinga, para que você consiga manipular aquele caos de forma que seja benéfica para você. Você vai colocar digamos, um líder ali que vai extinguir o caos. Ele vai dominar aquilo. Então, para que aconteça qualquer mudança, é sempre necessário o caos. Por isso que há essa quebradeira, por isso que a esquerda no Brasil, por exemplo, trabalha com essa quebradeira, no sentido de desestruturar a família e não sei o quê. Porque você veja bem, as famílias Bilderberg, você nota que eles não têm desestruturação familiar. Eles são pai, mãe, avô, tio, tia, irmão, etc. Quer dizer, a estrutura familiar deles é inatacável. Eles só querem o caos na tua família.
Eles só querem que a tua família seja desestruturada. Porque a tua família sendo desestruturada e você não tendo passado, você é mais facilmente manipulável. É esse o objetivo deles. Agora, eles continuam tendo família, eles continuam tendo respeito aos pais, avós, etc. E eles continuam mandando seus filhos estudar na Suíça, não sei aonde e tal. Quer dizer, eles continuam tendo os valores familiares como base de tudo. Agora, veja bem, existem 12 famílias, ou 10 famílias, que seriam, ou 100 famílias, não importa, que seriam as dominantes do mundo. Agora, é claro, atrás dessas, que são as que detêm o maior volume de dinheiro, o maior PIB do mundo, né, que detém a importância maior, fora essas, tem as famílias que são, digamos, subalternas a essas. Então, essas, eles também não têm interesse na extinção. Eles têm interesse na extinção do povo pobre, porque o povo pobre em si é o povo que mais dá trabalho, que mais dá dor de cabeça, porque exige manutenção, cuidado, etc. Então eles não querem isso. Veja, há uma possibilidade de acabar com a água potável no mundo. Em tese, a água potável estaria, digamos, acabando. Muito bem. Eu acho que uma parte disso é falácia, mas por um outro lado, tudo é possível. O que acontece? Quando eles determinam isso, então eles precisam de água potável para quem? Para a sobrevivência deles. Então eles têm que acabar com as famílias mais pobres, por isso que acontece essa folia de mandar vacina vencida para um lugar, para outro lugar, e etc. E essa epidemia, essas ondas epidêmicas que acontecem ao redor do mundo, para conter a explosão demográfica. Então, em tese, é mais ou menos isso. Na verdade, existe muito fundamento em tudo que nós falamos acerca da realidade do fim do mundo, mas é claro que, veja bem, o fim do mundo é uma certeza que o homem tem desde que ele existe. Então, o fim do mundo sempre está próximo. Se você observar, há 200, 300, 500 anos atrás, você já via os sinais do fim do mundo. Os sinais, eles são os mesmos. Por quê? Porque o ser humano ele é o seu próprio destruidor, ele é quem destrói o mundo e a si mesmo. Então você veja que nós estamos, por exemplo, com o desmatamento, o homem é que se traveste de mulher, a mulher que se traveste de homem, é o homem que mata o seu semelhante. Você não vê, por exemplo, um animal matar o outro da forma como o homem mata. Não existe isso. É só o homem que faz. É só o homem que depreda. É só o homem que destrói de forma absurda e abusiva. É só o homem que armazena. Tá? Então, esses são os pontos que nós devemos estar sempre lembrando, sempre meditando. Um grande abraço, que Deus abençoe, seja sempre bem-vindo. Até mais.